te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Na presença dos anjos a ti cantarei eu te bendirei, Senhor, de todo meu coração. Eu te bendirei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Eu te exaltarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te exaltarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Na presença dos anjos a ti cantarei louvares. Na presença dos anjos a ti cantarei (1992). Trecho do programa Despertar da Fé com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Eu quero apenas chegar a você e trazer uma palavra de Deus, uma palavra que vai ajudá-lo talvez muito nesse momento. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Qualquer que seja o seu problema, a partir do momento em que você invoca o Deus vivo, os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. As suas mãos não estão encolhidas para que não possam salvá-lo. Apenas a fé
na sua santa pessoa, faz possível o impossível em nossas vidas. Quer dizer, você está aí sofrendo, gemendo, né? Já bateu em tantas portas, está cansado de sofrer. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvá-lo, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvi-lo. Mas é preciso que você o invoque, é preciso que você desperte essa fé que você tem dentro do seu coração, nesse Deus vivo, para que você então possa alcançar a sua graça. É tudo que Deus exige de nós, é a nossa confiança, a nossa fé. Só isso. Esta fé é que faz possível Deus ouvir o nosso clamor. E todos os dias, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós estamos orando para as pessoas que estão necessitadas. Se você deseja a nossa ajuda, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário. Este programa faz parte da nossa história. Faltam 339 dias para os 50 anos da Igreja Universal. Deus criou o homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. Você será. Qual é maior, o ouro ou a altar? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar, e então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, o ouro ou a altar? A forma que se vê define quem você será.
afastar o brilho desse mundo. Quer de Deus lhe afastar. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Por todos os trabalhadores e em preparação para o grande dia, o dia 13 de agosto, aonde nós vamos estar reunidos no Hamakita Culture Center para fazermos um clamor, para abençoarmos a sua vida, para que você, então, tenha, vindo de Deus, a capacidade de abençoar a outros, e especialmente a sua família, as suas respectivas nações. É nessa fé que nós vamos fazer esse programa aqui hoje. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos os amigos trabalhadores. A expectativa é grande, né, Bispo, para esse dia, porque nós cremos que todas as famílias que chegarem neste local e unir a sua fé com a nossa e juntos clamarmos pelas nações que está precisando, né, E Bispo? como, né? A gente nunca viveu uma época de tanto sofrimento, né? Tragédia. A gente vê a criminalidade, a degradação familiar em vários países, em todos os países, no mundo todo, até os mais seguros de se viver, está tendo situações difíceis também, envolvendo a família, principalmente. Por isso, esse dia é um dia que promete, porque nós cremos que Deus ele vai se manifestar. É isso mesmo, nós cremos e ele vai se manifestar, porque ele promete e cumpre. Nesta programação, nós vamos estar orando pelo Japão. Nós vamos estar orando pelas pessoas que têm poder de fazer alguma coisa pelas outras e que muitas vezes não fazem, mas nós vamos orar para que Deus venha dar a essas pessoas capacidade, para que Deus venha dar a essas pessoas a condição e que essas pessoas venham fazer por esse país tão amado, por esse país tão abençoado, e não só pelo Japão. Nesta mesma programação, vamos estar orando por outros países. Você conhece pessoas que veio aqui para o Japão de outras partes do mundo e talvez trabalhem até mesmo com você. Você tem aí amigos peruanos na fábrica, você tem amigos bolivianos, você tem aí pessoas do Nepal, você tem pessoas do Vietnã, você tem pessoas da Sri Lanka, indianos, de várias outras nacionalidades, e quando você olha para você, quando você olha para essas pessoas, você vê que tem algo faltando. E o que esteja faltando, Deus ele tem condições de nos dar, uma vez nós todos unindo a nossa fé, colocando isso na mão de Deus, ele vai nos ajudar com toda certeza. Nós temos aí os nossos companheiros conectados conosco, você já tem aí a oportunidade de deixar o seu nome, os seus comentários. Você também pode deixar aqui o seu comentário dizendo de onde você vai estar vindo para o dia 13. O Bispo Jean vai estar conosco. Com quem você vai estar vindo, quantas pessoas você vai estar trazendo. Vamos nos mobilizar para que esse dia fique marcado nas nossas vidas aqui no Japão e nos nossos países de origem. Eu queria, antes de lermos comentários, antes de falarmos com os nossos companheiros, mostrar e compartilhar com você a palavra de Deus e compartilhar com você como que nós devemos orar. Muitas pessoas, pastor Ademar, elas oram de forma religiosa. Elas oram, sabe, como que se estivessem ali fazendo, podemos dizer assim, uma coisa repetida. Mas olha só a oração de Davi. Olha só que coisa interessante. Olha só, é a oração de um revoltado. É a oração de revoltado. E o senhor vê aqui, olha como é que ele começa a oração, pastor Ademar. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Primeiramente, quem tem poder para resolver? Deus.
Vou falar com o vizinho, vou falar com um pedaço de pau, de pedra, de metal, vou falar com um pastor, vou falar... Olha aqui, ele eleva a Deus a voz e clama. Talvez você tenha aí já há muito tempo elevado a sua voz e clamado a quem nunca teve condições de resolver o seu problema. Mas aqui você já aprende. Elevo a Deus a minha voz e clamo. É o que nós vamos estar fazendo nesse dia. Nós vamos estar elevando a nossa voz a Deus. Nós vamos estar clamando a Deus por você e pelas nações. Aí outra vez ele diz, elevo a Deus a minha voz. 2 vezes ele fala, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz. E aí ele diz, para que me atenda. Veja, a certeza. Você entende? Olha a certeza. Para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. As pessoas no dia da angústia ficam procurando religiões, ficam procurando pessoas, ficam procurando na internet, ficam procurando em amizades, ficam procurando, sabe, em subterfúgios. Mas você vê aqui, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos. Aí outra coisa, pastor. Durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. A oração de um revoltado. Agora, as pessoas que aceitam o mal imperando em suas vidas não vão fazer esse tipo de oração. As pessoas que vivem a reclamar, as pessoas que vivem a culpar outras, as pessoas que já estão conformadas com a situação, elas até oram, mas não oram dessa forma, pastor Demar. Há uma diferença do conformado para o revoltado, né, bispo? E é uma revolta boa. Tem gente que se revolta contra os outros e até contra Deus e não resolve nada, só piora. Mas uma revolta boa leva a pessoa a fazer algo para chamar a atenção de Deus. Então ela ora, ela clama, ela se humilha, ela faz tudo possível para que Deus venha olhar para ela. E Davi, ele entendia bem isso. Por isso que no momento de angústia dele, ele não recorreu a terceiros, mas ele recorreu ao único que podia socorrê-lo, que poderia ajudá-lo. E isso serve de conselho, né, bicho? Às vezes essa pessoa está agora passando um momento de angústia também, um momento difícil na sua vida, que ninguém pode te ajudar. Familiares, amigos, o patrão, o governo, seja quem for. Mas Deus sim, existem situações que somente Ele pode te livrar. E a gente aprende aqui o que nós compartilhamos agora com você. Eis uma oração que tem resposta certa. O salmista clama para ser atendido. Ele não clama por clamar, ele clama para ser atendido. Ele clama com um propósito. Ele clama através de uma crença. E talvez você esteja pensando agora, por que vocês estão falando assim nesta manhã? Pode ter certeza, é exatamente o que você precisava ouvir. Se não fosse o que você precisa ouvir agora, Deus iria nos dar outra mensagem para você. Isso não tenha dúvida, porque a gente vem aqui com esse propósito, para que Deus nos use para abençoar a sua vida. Então, ele tem certeza de que será atendido. Quando você ora, quando você clama a Deus, você tem certeza de que você vai ser atendido? Daqui a pouquinho nós vamos orar. Você tem certeza que através dessa oração você vai ser atendido? Por exemplo, você coloca o nome aqui de quem você quer que seja abençoado, ajudado. Mas você tem certeza de que quando nós unirmos a nossa fé, é isso que vai acontecer? Por isso que a gente sempre fala, né, da fé inteligente e não de uma fé religiosa. O canal de comunicação com Deus, que é a fé, está forte e operante. O salmista também afirma que suas mãos se erguem durante a noite e não se cansam. E não se cansam. Ele não desiste de buscar socorro em Deus, quer ser atendido. Mas tem gente que se cansa. Tem gente que hoje o senhor procura na casa de Deus e o senhor não acha mais. E quando a gente acha essas pessoas, nos trabalhos que fazemos aí, em todos os locais aqui do Japão,
elas falam, ou seja, é como se a pessoa dissesse, cansei, mas o revoltado não se cansa. Quem está mesmo na fé, na revolta, não vai se cansar. Vai fazer amanhã mais do que fez hoje. E depois de amanhã, mais do que amanhã, se é que você me entende. Então, para terminarmos, sua alma recusa a consolar-se. Ele se recusa a se conformar com a situação. Ele não aceita o conforto emocional temporário. Faz questão de se manter na revolta. Sua oração é de um revoltado, angustiado, passando por situação difícil, não se abate, não desmorona. Pelo contrário, ergue suas mãos e busca consolo no Altíssimo. Em quem você tem buscado consolo? A quem você tem pedido socorro? Por isso que muitas vezes na nossa oração a gente fala, né? Vamos falar com quem resolve. É Deus quem resolve. Vamos ler alguns comentários antes de falar com os nossos companheiros. Nós temos aqui a Ayumi Ishigura, de bom dia, bispo, pastor Ademar e todos os trabalhadores conectados na programação. A Vera, de bom dia, bispo e pastor, de Cane conectada na oração. O pão nosso que nos alimenta todas as manhãs. Aqui em Cane estamos nos mobilizando para esse dia 13. Vamos de caravana e na fé. Será um dia glorioso. Tem aqui o Anderson e Jussi Nakamura, ele fala, eu vou na CPN, clamou pelas nações, e vou levar 3 pessoas por enquanto, estarei indo de Ibaraque, ele fala FJU de Ibaraque, conectado, Sutoshiko Fukuda, está pedindo para que Deus abençoe aqui todos os trabalhadores, a dona Cláudia, ela fala, trabalho fazendo vendas na rua, e ontem já comecei a convidar os meus clientes, vai arrebentar, e o Ata, na fé, a Luciana, de bom dia, Deus abençoe, desde Comac, tem aqui a Marli de Cesac, Dona Ryoko lá de Suzuka, marcando presença no dia 13, temos aqui a Tereinoi, a Ribeira Madalene, Deus abençoe toda a família, todas as línguas, todas as nações serão muito bem-vindas nesse dia, não importa o seu credo religioso, será um evento voltado para que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar todas as famílias daqueles que estiverem presentes conosco, onde nós estaremos clamando pelas nações para que Deus venha guardar, a gente vai orar para que Deus abençoe a economia, né? Vamos orar para que Deus abra portas, para que Deus os governantes, abençoe os governantes, todos, porque está precisando, e a gente sabe que muita coisa é espiritual e só Deus pode guardar. Né? E nós vamos estar nessa fé aqui, nós vamos estar elevando a nossa voz e vamos clamar a Deus para que nos atenda. E Ele vai nos atender. Você pode ter certeza disso. Porque essa palavra aqui não volta atrás. Se Deus falou, Ele cumpre. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando, elevando a nossa voz a Deus, não aos homens. O bispo Jean vai estar conduzindo a reunião, vai estar ali abençoando a todos, mas você pode ter certeza. O seu clamor vai chegar a Deus e Deus vai te atender. Venha nessa fé, venha nesse espírito. Venha nessa fé de que quando você clamar a Deus, quando você levar a sua voz ali dentro daquele local a Deus, Ele vai atender você. Ah, sim, Ele vai atender você. E você vai ter a sua vida transformada. Vamos agora falar com os nossos companheiros de fé que estão conectados conosco nesta manhã. Vamos até Ande, primeiro falar com o pastor Saulo. Bom dia e bem-vindo, pastor Saulo. Bom dia, bispo Alexandre, bom dia, pastores e a todos. É verdade, né? Você está falando aí do clamor das nações. E eu estava lembrando aqui, né, que anualmente tem aquela reunião, né, onde os líderes das nações, eles vão buscar ali ajuda um dos outros, né, e existem muitos líderes que vão ali buscar, vai sem convite. Às vezes nem convite tem, mas vai porque quer receber de algum líder de uma nação alguma coisa para ele e para a sua nação. Agora imagina, bispo, essa pessoa que está sendo convidada, ela está recebendo um convite, para nesse dia, no clamor das nações, ela está diante do Senhor dos exércitos, que é o Senhor Jesus, e que atende a oração, o clamor dela, e que resolve o problema, como o senhor está falando, né? Para Deus não há problema que não seja resolvido. Então, essa pessoa, o convite está chegando até ela, e não importa como ela vai fazer para chegar nesse dia do clamor. O importante que ela tem que colocar dentro dela não é como ela vai chegar, mas como ela vai sair desse lugar, porque com certeza, bispo, a vida dela nunca mais será a mesma. É isso mesmo, o que o pastor Saulo falou é importante, né?
A gente tem aí pelo mundo afora reuniões que são feitas entre líderes de nações para que algo aconteça. Nós vamos nos reunir ali e nós vamos nos reunir principalmente com Deus, com quem tem poder e quer e vai nos abençoar. Isso você pode ter certeza, porque nós não aceitamos essa situação como está. Eles se reúnem porque não aceitam as situações, mas podemos dizer assim, são homens. Nós vamos nos reunir ali, servos de Deus, com Deus. E Deus, ele vai nos responder. Vamos falar com o pastor Balbuena, desde Torres. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, bispo. Bom dia, pastores. E o senhor vê, né, bispo? Eles se reúnem com base na própria palavra, que é falha, né? E nós estamos nessa fé e estamos na certeza que esse dia haverá resposta, porque nós estamos fundamentados na promessa de Deus. O que Deus prometeu para Abraão se estende até nós. Então nós não temos um clamor sem base. A nossa fé, o nosso clamor tem como base a promessa de Deus. E aí entra a fé dessa pessoa naquilo que está escrito, porque se ela crê, ela vai se levantar da onde ela estiver, ela vai fazer o que tiver que fazer para estar conosco nesse dia, porque é impossível que Deus minta, só que também é impossível que Deus faça parte dessa pessoa. Ela tem que se levantar, crer nessa promessa, e nessa fé nós estaremos clamando. É isso mesmo. Pode deixar os pastores aí, eu queria outra vez repetir aqui, porque isso aqui tá muito bacana, essa mensagem aqui, muito forte, né? Olha só, eleva a Deus a minha voz e clama, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. A gente não vê aqui religiosidade, não. Aqui é o seguinte, eu vou falar com Deus, ele vai me responder. Assim é a fé, assim é a nossa fé. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com denominação, tem a ver com a promessa de Deus. E, inclusive, nesse dia ali, em que nós vamos estar clamando, a promessa diz, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você crê nisso? Você crê que em você outros serão abençoados? Através de você, outros? Você tem que vir nessa fé. Olha, através de mim, a partir daquele dia ali, eu não só serei abençoado, mas também como vou abençoar outras pessoas. Você tem que vir nessa fé. Venha nessa fé. Em todas as igrejas aqui do Japão, é essa fé que nós estamos passando. Porque nós vamos entrar ali nessa fé. Deus vai nos responder. E através de nós vamos abençoar os nossos familiares lá no Brasil, lá nas Filipinas. In the Philippines, we are going to bless our family members. Or anywhere else in the world. And not only in Portuguese, in English. Não apenas em português e inglês, mas em espanhol e em japonês também. Vamos falar com o nosso pastor Daniel lá, que está com o pastor Júnior, lá no Hamakita Culture Center. É nesse local ali que vai acontecer. Eu não sei se a gente tem imagens de dentro. Ontem a gente pediu para preparar, não sei se tem preparado aí hoje. É lá naquele local ali que você está vendo aí na sua imagem que você vai estar conosco. E o pastor Daniel vai falar. Pastor Daniel, fala aí com as pessoas de língua espanhola. Convide-as aí para estar nesse local conosco, por favor. Muy buenos días, señor obispo, y a todos los pastores. Exactamente es lo que va a suceder, señor obispo. Nosotros ya estamos imbuidos de esta fe. Dentro de nosotros hay esa seguridad, esa certeza de que la vida de esta persona que llegar este día 13 aquí, en este local, nunca más será la misma, porque la bendición, la promesa, la palabra que Dios dio para Abraham está sobre nosotros. Y es sobre esta palabra que nosotros lanzamos ese desafío para esta persona que vino para acá, para Japón, en búsqueda de una vida diferente, transformada. Ella vio en este país, ella pensaba que veniendo para acá sería una bendición su vida, pero sucede lo contrario. Pero a partir de este día en que ella colocar los pies en este lugar y recibir esta oración, este clamor que será hecho desde aquí, señor obispo, la vida de esta persona y de su familia nunca más será la misma. Hay esa seguridad dentro de nosotros. Por eso que desde aquí me encantaría de invitar a todos nuestros amigos, nuestros hermanos de Perú, de Uruguay, Paraguay, Argentina, los mexicanos que radican aquí en este país, para que puedan estar presentes con nosotros. Fíjate, señor obispo, que nosotros desde la ciudad de Yaizo
ya estamos preparados con una caravana, habrá buses para traer las personas gratuitamente para que todos tengan esa oportunidad de venir hasta acá y recibir esta bendición. Así que esta persona, ella puede invitar a sus amigos, sus familiares, sus vecinos para que este día esté aquí, porque será un día en donde marcará un antes y un después. Una vida transformada y bendecida, Senhor Obispo. Exato. E Pastor Júnior aí para os de língua japonesa, por favor. 私たちはこの浜北文化センターでこの8月の13日に全ての国民、そして全ての人々の家族を祝福するためのイベントを行います。神様は一人の人を通して全ての家族を祝福できるとおっしゃっています。要は私たちは宗教とか関係ないんです。あなたの宗教とか国民とか、国籍とか問わずに、あなたはもし自分の家族のためにお祈りをしたい。あなたの国民のため、国のためにお祈りをしたい。宗教問わずにそれは行うことができて、むしろ神様は宗教とか見ないで、人々の信仰を見ています。もし参加したければ、ぜひ私たちと共にこの8月の13日にこのイベントに参加をしてください。悩みや問題を抱えているのならば、一人で抱え込まず、悩みや問題は私たちは叫びの祈りを通して解決できると確信しております。だから皆さんぜひ参加してください。参加は無料です。8月の13日朝の11時から行うので、ぜひお越しください、Senhor Bispo. É isso aí, em todas as línguas. O senhor está vendo aí, pastor Saulo, pastor Bruno? O senhor que tem aí pessoas que são da África, aí na nossa igreja, em Ândio. Pastor Bruno tem um monte de gente que tem vindo à igreja lá em Toyohashi, das Filipinas, de outras nacionalidades. É para todos. Mas que todos saibam, é nessa fé aqui. Nós não vamos clamar por clamar. Nós não vamos nos reunir ali para ficar tirando fotografias, para postarmos depois na internet. Não, nós vamos nos reunir ali, nós vamos elevar nossa voz a Deus, nós vamos clamar a Deus e nós vamos ser atendidos por Deus. Essa é a fé. Você tem essa fé? Você vai estar vindo nessa fé? Porque se você vier nessa fé, em ti serão benditas todas as nações. A sua família, onde quer que ela esteja, ela vai ser abençoada. É nessa fé, pastor Demar, por favor. Tá ligado, bispo. Aqui tem a Adriana Canda, ela fala: bom dia, bispo, pastores, peço oração pela minha filha Bibi, que ainda está internada. Vamos pedir a Deus por ela. Temos também aqui o Mamoro, está conectado, a Manci, o Marcelo Minoro põe alguns nomes, a Maribel, ela fala assim: aqui em Aizo estamos na mesma fé. Bispo, já estamos com os nossos convidados para esse dia 13, será uma bênção. Maravilhosa. Para todos, el clamor por las naciones, ela fala, será a transformação de cada alma que está presente. E Aizo, estamos com caravanas prontas para ir e vai arrebentar. A Emiko Sato, ela pede oração pela filha, pelo esposo, pela vida financeira, espiritual, saúde. Temos também aqui a Yumi Ishiguro, a Dona Aparecida aqui conectada, a Tânia. Ela diz, bom dia a todos, bispo, Toyohashi, conectado na fé, lá de Toyohashi. Temos aqui a dona Isilda, lá de Nagoya, ela diz, eu creio e tomo posse dessa bênção. Dona Célia Takeshima, ela diz, bom dia, Deus abençoe. O Hugo, ele fala assim, a oração que fazemos aqui, ela tem resultado, não quando oramos, mas quando a pessoa manifesta a sua fé também. Seria muito bom se toda a oração que fazemos fosse atendida sem que a gente faça nada. Pedro nos deixa uma lição quando falou para o Simão mágico, ora a Deus, e ele fala isso. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor. Tem aqui a Manci, o Mamor, tá aqui a Tina Matos, lá de Ândio, ela está conectada, e a Madei, ele está ligado. Ele agradece aqui porque o senhor falou inglês, o Yamadei. Oh, really? Oh, Yamadei, may God bless you abundantly. May God bless you abundantly, and I hope to see you there. In fact, I will see you there. We will meet there, and we are going to bless you even more.
And all those of you who speak English, you can join us. You are watching us from Tokyo. You are most welcome, and you always be welcome. We've been talking to people from every country possible here in Japan because we want to bless them all. E vamos mostrar para você agora que é para todas as nações. Vai passar um pouquinho aqui o nosso horário hoje, mas não tem problema. Nós vamos mostrar para você aí o testemunho de uma senhora japonesa. Japonesa, é para todos, é para o japonês, é para o peruano, é para o boliviano, é para o brasileiro, é para todos, é para todos. Você crê nisso? Veja aí, vamos provar para você que é para todos. Assista aí o testemunho, por favor.広瀬明子81歳です。ある人に道で会いまして、それからこちらの教会に、通うようになりました。それからいろいろな病気を治していただくということで、イエス様にいろいろお頼みをして、病気が少しでも良くなるように頼みました。聖霊様を受けるようにということは聞きましたので、何としてもね、聖霊様を受けるように、頑張らなきゃいけないと思い、初めのうちは日曜日にね、こちらへ来させていただくようになりました。はい、それからだんだんと日曜日も月曜日も水曜日もそれから金曜日も日曜日もね、来るようになりました。自転車でね、家から自転車で通ってます。はい、1時間ぐらいかかります。はい、今年の5月の17日に聖霊様をお受けさせていただきました。はい。嬉しさが、またいろいろな、少しずつですが、いろいろな変化が少しずつあります。はい。幸せです。嬉しいです。イエス様にありがとうございますとお礼を言いたいです。嬉しいです。嬉しいです。100歳まで生きたいです。簡単に言えば、使い人にでも少しでもなれたらと思っております。頑張って生きていきたいです。Como nós falávamos, é para todos. Veja aí a dona Hiroshi hoje, abençoada. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. Uma pessoa que é impossível você não se alegrar perto dela. Ainda que com uma idade avançada, com as suas debilidades, mas o espírito está forte. Porque o Espírito de Deus entrou nela e vai entrar em você também. E o Espírito de Deus entrando em você, aí já era. Levantem-se quem quiser se levantar. Venha o que vier. Todos cairão, porque Deus... à frente, meu amigo, minha amiga, ninguém vai poder nos parar. Vamos estar juntos neste dia, no dia 13, nesta fé. Vou repetir, vamos elevar a nossa voz, vamos clamar a Deus para sermos atendidos. Nós não vamos estar aqui a passeio. Você não vai sair daí, da onde você vai estar vindo, e vai estar aqui conosco para um passeio. Não, você vai vir nessa fé. E é nessa fé que a gente vai estar. Pastor Demar, já são 7 horas e 30 minutos.
chegou a hora de partirmos, né? De orarmos com todos vocês. Nós vamos falar com Deus. E outra vez vamos orar desde o Hamakita Culture Center. O pastor Daniel vai fazer uma breve oração em espanhol, o pastor Júnior em japonês. Os pastores vão estender as mãos dos altares das nossas Universal de Andio e de Toyohashi, assim como de todas as Universal. E aonde quer que você esteja, nós vamos clamar, porque cremos que você vai ser abençoado. A Bibi está lá no hospital agora, a mãe pediu oração, seja a Bibi curada. Se você tem um familiar acamado, doente no hospital, sejam todos curados agora, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Chega a eles agora o poder de Deus e eles saiam, voltem para os seus lares. Ainda hoje é o que nós determinamos. E se você crê, é só você aí concordar conosco. Agora vamos falar com Deus. O pastor Daniel começa em espanhol e o pastor Júnior encerra em japonês. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nuestro Dios, nuestro Padre, desde aquí, Señor, de este lugar, nosotros oramos y consagramos, Señor, en oración este lugar, para que todas las familias que llegarem aqui el día 13, mi Dios, serão bendecidas e transformadas. En esta fe, nosotros determinamos que todas as almas, mi Dios, serão alcançadas e bendecidas. Porque é com base em tu palavra que nós estamos neste lugar, meu Deus, consagrando-lo, bendeciendo-lo, para que haya o derramamento de tu Espírito Santo, sobre todo, em la vida de todas as famílias, em el nombre de Jesus. 主よ、この8月の13日に、こちらの場所に訪れる家族たちを、人々たちを祝福なさると私は確信しております。だから主よ、ぜひこの今見ているこの方を連れてきてください。この方にはまだ聖霊様がないのならば、この日に受けることができますように、この方の家族、家庭に問題があるならば、その家族の問題が解決されますようにと、主よ、様々な国々の人々を連れてきてください。あなたの答えをこの場所になさってください。もう一度この場所を性別してください。そして訪れる人々たちの人生が変わりますように、この8月の13日を過ぎた時には、多くの人々はいろんな証、大いなる証を持つことができるようにと私たちは祈り定めます。信じる者はAmém,と言ってください。 Amém. Essa é a nossa fé. Pastor Saulo, Pastor Bruno, caso essa pessoa que nos assista aqui agora conheça pessoas e queira levar essas pessoas para esse dia aí em Andio, por favor, Pastor Saulo, o endereço e os horários que essa pessoa pode encontrá-lo. A partir das 8 horas, 8 e 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde, especialmente às 8 horas da noite, muito fácil aqui, a Rota 45, próximo aqui ao Hospital Anjo Conselho. O telefone para essa pessoa que quer ir conosco em caravana é 080 30 70 3777. Ela pode entrar em contato conosco que a gente vai dar condições para que ela possa estar lá no Hamakita, determinando a vitória dela. Exato, Deus abençoe o senhor e todo o povo aí de Andio, vamos estar juntos neste dia. E aí, então, Toyohashi, Pastor Bruno? Bispo, 8 da manhã, 10 da manhã, 15 horas, especialmente às 20 horas aqui na Rota 1, em Toyohashi. E também, Bispo, se a pessoa quiser ir conosco em caravana, ela pode ligar para o 080 4305 4200. Nós vamos estar ali preparando tudo para que ela possa participar desse evento. Exato. Deus abençoe o senhor e todo o povo de Toyohashi. E aqui na nossa sede nacional, Pastor Ademar? Aqui em Shizuoka, aqui em Hamamatsu-shi, Chuo Kitatera de Macho 211-19, nós teremos reuniões hoje o dia inteiro, 8, 10, 3, teremos 5 da tarde hoje aqui em japonês na igreja, e às 8 da noite determinando a cura. E essa pessoa que mora aqui nos bairros, né, Bispo, aqui em Hamakita,
em Coçai, em Sanarudá, em Baradima, em Churrama. Nós teremos também caravanas também aqui de toda a cidade de Ramamatos, para essa pessoa poder estar participando conosco no Ramakita Culture Center. 080 9725 661, esse é o nosso Help Center. Você que quer agendar uma reserva na caravana, é só ligar que nós vamos deixar um espaço para você. Você é o nosso convidado especial e, mais uma vez, essa palavra é a palavra do dia. Nós vamos elevar a nossa voz, nós vamos clamar a Deus, mas a fé é essa, para que Ele nos... Não pela religiosidade, mas para sermos atendidos. Aquele que promete, Ele é fiel. Se você assim fizer, pode ter certeza, você vai ser atendido. Já a partir de agora, Deus já está agindo na sua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais uma oração por todos os trabalhadores. em 1992. Trecho do programa Despertar da Fé com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Eu quero apenas chegar a você e trazer uma palavra de Deus, uma palavra que vai ajudá-lo talvez muito nesse momento. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Qualquer que seja o seu problema, a partir do momento em que você invoca o Deus vivo, os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. As suas mãos não estão encolhidas para que não possam salvá-lo. Apenas a fé na sua santa pessoa faz possível o impossível em nossas vidas. Quer dizer, você está aí sofrendo, gemendo, né? Já bateu em tantas portas, está cansado de sofrer. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvá-lo, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvi-lo. Mas é preciso que você o invoque, é preciso que você desperte essa fé que você tem dentro do seu coração, nesse Deus vivo, para que você então possa alcançar a sua graça. É tudo que Deus exige de nós, é a nossa confiança, a nossa fé. Só isso. Esta fé é que faz possível Deus ouvir o nosso clamor. E todos os dias, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós estamos orando para as pessoas que estão necessitadas. Se você deseja a nossa ajuda, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário. Este programa faz parte da nossa história. Faltam 339 dias para os 50 anos da Igreja Universal.